Seja bem-vindo a mais um episódio do Huracan Cast, o melhor podcast do mercado imobiliário de Cascavel, mas isso você já sabe. O que você não sabe é com quem nós vamos falar hoje. Eu tô aqui, na verdade, com não ele, mas eles, a dupla dinâmica, um construtor e um gerente de vendas, um dos melhores que está tendo na ABC. É o melhor gerente de venda que está tendo na ABC até hoje. Então, estamos aqui com eles, Douglas e André. Seja bem-vindo. Obrigado, Marlon. Obrigado pelo convite. Satisfação estar aqui contigo. Bom dia a todos. Obrigado também pelo convite, por estar participando aí com vocês. Agradeço, né? Porque quando eu gerei o convite, eles falam assim, vai ser nossa primeira vez. Fica tranquilo, relaxa, deixa comigo, vai dar tudo certo, tá? Confia que o pai aqui vai conduzir vocês direitinho. Bom, estamos aqui para falar da ABC Construtora, uma construtora que talvez nem todos vocês aqui de Cascavel conheçam, mas tem se tornado para mim, pelo menos, uma construtora de muito respeito, porque pelo jeito que eles conduzem os lançamentos, conduzem as obras, mas isso vocês vão descobrir um pouquinho mais para frente. O que nós queremos saber agora é, Douglas e André, como é que vocês chegaram no mercado imobiliário? Começando aí por você, Douglas. Como é que foi tua formação? De onde você veio? Você é de Cascavel? Conta um pouquinho para nós. Natural de Tupã. Estava na FAG, eu me formei em 2007, aí fui para o mercado, comecei a trabalhar como engenheiro em outra construtora, e daí em 2009 veio a ideia de abrir uma construtora em si, então a gente fazia serviço de construção civil, começamos com obras públicas, agronegócio, e aí abrimos uma fábrica de pré-moldados em 2014 e foi mudando o modelo de negócio. A gente veio tendo alguns acertos, outros erros, e aí em 2018 a gente olhou para o mercado imobiliário com outros olhos. A gente lançou um empreendimento, o Rio Residência, em Toledo, entregamos, e aí a gente foi desenvolvendo esse apetite, aprendendo coisas novas, e nós estamos aí vai fazer 16 anos esse ano no mercado imobiliário, né? E toda essa experiência aí é um fruto aí de acertos, erros, mas uma boa caminhada e um bom aprendizado. 16 anos de construtora e é um barato, né? Porque vocês vêm sem fazer muito barulho, né? Esses 16 anos. Vem devagarzinho, como a gente diria no Rio de Janeiro, né? Vem igual mineiro, né? Comendo quieto, bem devagarzinho. Mas vocês, ao longo desses 16 anos, já entregaram alguma coisa de prédio aí por aí, né? A gente entregou o IU, depois veio o Vila Mosaico aqui no Cancele, depois na sequência a gente fez o Porto Belo. Aí o Porto Belo foi algo bem diferente, porque foi na crise ali do Covid, e era um edifício de 7 pavimentos, a gente estava num processo de aprendizado, né? Mas o Covid ali para nós foi a virada da chave, principalmente, porque a gente sentiu que a gente estava capacitado quando a gente conseguiu concluir o prazo do Porto Belo antes, mesmo com todas as diversidades, aço aumentando, cobre subindo, a gente acelerou, entregou a obra aí um período, e a gente falou, poxa, se a gente foi tão bem, mesmo com todos esses problemas que aconteceram, por que a gente não pensar um pouco mais alto? Daí a gente começou a pensar em alçar voos maiores, né? Daí a gente lançou o Dom Romeu, 16 pavimentos, Bonavita, 13 pavimentos, e assim, uma sucessão de obras aí que a gente está conseguindo manter o cronograma e inclusive cumprir até o prazo um pouco antes do previsto. E você, doutor, como é que você chegou no mercado imobiliário? Fala para nós. Então, Marlon, eu trabalhava no setor de compras da construtora, 10 anos já, junto com a empresa. Passei por setor financeiro, passei pelo orçamento, gestor de compras, hoje ainda sou gestor de compras. E o Douglas, ele me propôs esse desafio no lançamento do Bonavita, e eu aceitei. Um desafio totalmente diferente do que eu vivia, apesar de ser também comercial, setor de compras, mas é o outro lado da mesa, algo totalmente diferente. Aceitei esse desafio, lançamento do Bonavita, e agora, mês que vem, vai fazer 1 ano que eu estou no setor comercial. Desafiador, muito desafiador, aprendizado contínuo, todo dia. E, cara, desafio prazeroso. Tô aprendendo muita coisa.
vocês, com os corretores, com donos de imobiliárias. E julgo sucesso. Bom, para saber se tá tendo sucesso, eu vou te fazer uma pergunta capciosa. Tem dono de imobiliário e corretor ligando estressado para brigar contigo? Ah, tem, né? Todo dia. Ah, então você tá no caminho certo. Porque se não tiver ninguém ligando pra você, te acelerando de alguma coisa, é sinal que você tá errando, meu querido. Cara, tem sim. Nossa, cobrança, o pessoal é exigente, cara. O mercado aí não é brincadeira. Então, é aquilo que eu disse, desafiador, prazeroso, tô aprendendo muito. Cara, é isso. Eu gosto é quando o cara fala pra mim, bicho, e aí, qual que é? Vamos pra cima, como é que faz? Como é que funciona? Como é que tem que fazer? Como é que não tem? Mas a gente tá aí, né? Se virando nos 30 aí, tá dando tudo certo. E fica a recomendação. Libere as senhas mais rápido pra gente. Faz esse contrato mais rápido, meu querido, que aí vai diminuir bastante. Eu sei que não é culpa sua, sei que às vezes é questão sistêmica mesmo, porque lançamento é desafiador, né, Douglas? Você tá lá de boa, de repente você tem que lança o produto e tem um monte de cliente, um monte de corretor querendo fazer senha, querendo rodar contrato. Então você que tá fazendo 1, 2 contratos por semana, agora tem que fazer um a cada minuto, né? Não é tão simples, mas é isso aí, meu querido. Cara, você sabe que, assim, eu tava comentando, né, dentro da empresa, logo depois do lançamento, né, do Residencial Sicília, e nós nunca tínhamos feito um evento para apresentar um produto, né? Evento de lançamento, um evento de vendas. E, naturalmente, você comete erros, né? Aprende com eles, tira lições daquilo e constante aprendizado. Então, hoje, a gente olha no retrovisor e vê muitos erros que nós cometemos, né? Algumas falhas que passaram ali, despercebidas por nós, e tá anotadinho lá, sabe? Para não repetir, aprender com aquilo ali. As senhas foram um aprendizado aí doloroso, né? A gente estava preparado lá para poder fazer isso aí num software que aos 45 do segundo tempo ele resolveu cair, deixar a gente na mão. Nós tivemos ali que em poucos minutos ali tirar um segundo plano da manga, e ele não foi o melhor que nós tínhamos, mas foi o que tinha para aquele momento, né? E isso acabou fazendo com que atrasasse ali um pouco a entrega das senhas, o pessoal um pouco estressado, mas, cara, entre mortos e feridos, salvaram-se todos e, enfim, né, ficou aprendizado aí. Uma das características que eu vejo que não é só sua, né, mas do Douglas, dos outros sócios que Pedro que é gente boníssima, né? Fala pouco, observa muito e na hora que pergunta, você esteja preparado que vai vir uma pergunta capciosa, né? Eu lembro até hoje da primeira pergunta do Pedro, né? Eu falando um monte de coisa, eu falei a seguinte frase, falei assim, o problema é que vocês estão perguntando, né? Vocês estão acreditando muito que os corretores estão falando. Ele olhou pra mim e falou assim, ué, mas se você também é corretor, por que eu tenho que acreditar em você? Aí eu falei, porque eu vendo, né? Então aí ele começou a rir, aí todos riram, né? Foi a melhor resposta que eu tinha pra sair daquela ali, mas é interessante, o que eu vejo que é muito bacana, pelo menos assim, da cultura de vocês, é que, primeiro, né, perfeição é percepção. Então, muitas vezes, o que vocês consideram um erro, pra gente nem foi um erro. E às vezes, o que pra vocês foi de boa, pra gente foi um erro, porque às vezes é questão de percepção. Mas uma coisa que eu identifiquei desde sempre, desde o primeiro contato que eu tive com o Douglas, foi que vocês realmente, vocês gostam de cuidar corretores, gestores de imobiliária, vocês sentam conosco, vocês fazem perguntas, e eu vejo, da última vez que eu conversei com o Pedro, estava junto na reunião, cara, anota tudo, faz uma avaliação ali, sei que não fica só na conversa comigo, mas fica com outros gestores, vocês vão avaliando o que está tendo em comum. Mas eu queria entender um pouquinho desse espírito que vocês têm, né? Que para alguns corretores eu sei que pode parecer chato, pô, mas está fazendo questionário. Cara, mas eu acho que o caminho é esse. Se nós é que estamos atentos ali como corretores, né? Estamos atentos ao que o mercado está demandando, é melhor do que nós para dizer a vocês o que o mercado precisa, né? Então, parece chato, mas se tiver uma carninha junta, né? Não é mais fácil. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre essa cultura que você procura ter, Douglas, de realmente sentar com corretores, com gestores, de opinião, perguntar sobre produto. De onde vem isso? Por que você sempre quis fazer dessa forma? Então, Marlon,
O nosso olhar, só que a gente tem um ditado lá na empresa que sucesso do passado não garante sucesso no futuro. Então a gente sabe quanto que o mercado é mutável e a gente tem que estar num processo de adaptação recorrente, né? Tem que estar se renovando, inovando. E aí, nesse aspecto, a gente olha muito para o lado da pesquisa e desenvolvimento. Pesquisa, a gente cada vez mais quer abordar, conversar vocês que estão mais no front do mercado imobiliário para entender o que os clientes estão procurando, onde que eles querem morar, qual que são os novos valores, o que as pessoas estão olhando, porque é muito mais fácil vocês que estão no dia a dia atendendo várias pessoas do que nós que estamos ali mais nos bastidores, né? A gente não faz esse atendimento direto e não tem esse contato, esse relacionamento tão profundo como quem está de fato olhando. E a parte também desse olhar com cuidado, com cautela no desenvolvimento do produto, porque eu acho que só a gente pegando e pesquisando, extraindo o máximo de informação. Claro que a gente faz um trabalho de higienizar essa informação e aí trazer para o desenvolvimento do produto, que a gente consegue trazer um produto mais assertivo, onde que tem essa comercialização maior. Então, e a gente acha isso super, super importante fazer isso. Às vezes a gente fica até meio com receio de ser meio chato, de falar, não, mas responde aqui e tal, a gente quer saber mais. Por quê? Porque a gente tem um certo receio de lançar um produto e não dar certo. Então, a gente acha que a gente faz isso e a nossa intenção acaba sendo cada vez fazer mais para a gente acompanhar de mais pertinho aí o que está acontecendo no mercado. É interessante como que a visão das pessoas são realmente diferentes, né? Então, a gente sabe que tem corretor que ele está me pedindo ajuda porque quer tirar de mim, como se, o que a gente está, né? Como se fosse fácil ser construtor. Pelo menos do lado de cá, eu sei a complexidade que é ser construtor. Então, eu converso com algumas pessoas, a pessoa acha que a conta é básica, né? O custo da obra é X, vou botar isso de lucro, só que as pessoas não têm noção das intempéries que vão acontecer no meio do caminho. Às vezes é um vento que dá mais forte, empurra alguma coisa, cai no carro dos outros, aí vem um custo de que não tem como, gente, isso acontece, né? Cai na casa de um vizinho, quebra um telhado, tem que mandar arrumar. Então, esse é o custo que as pessoas não sabem que existe. E outra coisa, né? Quanto que é o custo de você lançar um prédio errado? Então, muitas pessoas não têm essa noção de que para o construtor é botar um dinheiro dele, um capital que não é baixo, né? É um capital... mas o construtor faz permuta. Sim, meu querido, mas até ele começar a rentabilizar ali, é muito dinheiro que vai na obra e às vezes a gente já viu produtos que, vamos dizer assim, entre aspas, né? O pessoal fala muito micou no mercado e aí tiveram que fazer rebranding. Tem produtores em Cascavel que já passou por isso. Era uma coisa, agora estão chamando de outra para ver se o produto é escoado. Mas eu creio que essa conversa é muito importante, né? Eu costumo falar que, por exemplo, o construtor também não conhece também as dores do corretor. Porque quando eu chego lá, eu chego com um cliente. Só que vocês têm noção de quantas pessoas a gente fala até encontrar esse um que eu levo? Vocês têm essa noção de quantas pessoas... Por exemplo, se a gente faz uma campanha de lead, quantos leads eu preciso, com quantas pessoas eu tenho que efetivar uma conversa para levar? Tem essa noção? Eu escuto falar 100 para 1, 100 para 2. Teve uma campanha que eu fiz, só para você ter uma noção, eu precisava de quase 150 contatos para poder converter em uma venda. 150 conversas iniciadas no WhatsApp para fazer uma venda. Isso lá de trás, que era uma campanha que eu fazia, que vinha muita gente que era cadastrada da Coapar e a maioria queria comprar as casinhas, os apartamentinhos de R$90 por mês. Então pensa na complexidade que era até eu conseguir fazer a venda. Então era muito desgastante, é bem sofrido, você fala com muitas pessoas, mas no ponto de vista do construtor, você chega com uma pessoa. Então é por isso que às vezes você recebe umas ligações te acelerando, porque do lado de cá a gente sabe o quanto foi difícil, o custo para colocar uma pessoa na mesa, porque existe um custo de pessoa na tua frente.
o investimento que é feito aqui, né? Porque na briga do marketing, às vezes não basta ter o melhor vídeo, você tem que ter a melhor comunicação, né? Se o cara não é tão bonitinho, que é meu caso, você tem que melhorar ainda mais na qualidade do vídeo, né? Quem dera fosse uma mulher bonitinha, ia ficar um pouco mais fácil. Não que, pelo amor de Deus, hein, corretoras? Não que a vida de vocês seja mais fácil, inclusive vocês são... Para mim, assim, as corretoras são guerreiras, porque a maioria é mãe, né, esposa, tem casa para arrumar, ainda tem que estar bonita, tem que estar bem animada, mesmo se estiver naqueles dias, tem que estar sorrindo. Às vezes vai aturar um homem engraçadinho. Eu sei das dificuldades que não é tão fácil, né? Mas tem muitas corretoras aqui em Cascavel que realmente fazem um trabalho sensacional, né? Mas é complexo até o cliente chegar na frente. E do ponto de vista dos corretores, a gente percebe que tem construtora que parece que não faz questão. Eu já ouvi de uma certa construtora que o produto dela vendia sozinho. Só que essa mesma construtora hoje não está vendendo, porque perdeu os corretores. É triste, mas é a verdade. E aí, construtor, vende sozinho o seu produto? Não vende. Mas o que eu quero saber de você? Qual é a percepção que você está tendo hoje do mercado de Cascavel com relação aos últimos lançamentos que vocês fizeram? Por exemplo, especificamente do Sicília, o que você percebeu ali na mesa de negociação que motivou os clientes a comprarem? Por que o Sicília foi esse sucesso todo de vendas? Fala para mim. Então, Marlon, só fazendo aqui um contraponto em relação aos corretores, né? A gente conversa bastante lá dentro da empresa para estar sempre ao lado do corretor, para tentar entender, sentir um pouco dessa dor que o corretor sente. A gente vê que não é fácil, né? Tu dorme rico, acorda pobre, dorme pobre, acorda rico, e assim, não tem um salário fixo no mês, então a gente tem um respeito muito grande, tenta atender de forma bem humanizada, né, o corretor, tá lá. Então, com simpatia, com seriedade, tentando portas abertas sempre. O pessoal conversa comigo, cara, vem aqui, se eu não puder te atender agora, você aguarda um pouquinho aqui que a gente vai conversar daqui a pouco. E assim, tenta se sensibilizar com os corretores, tá? E a mulherada ali, né, as corretoras que tem que se desdobrar de fato, como você disse, entre esposa, mãe, né, estar sempre bonita e tudo mais em relação a isso. Cara, Sicília surpreendeu muito a BC Construtora, né? Nós tínhamos ali uma meta 60% em 60 dias. Isso virou 70% em 2 dias. Então, a gente ficou muito feliz, né? Porque poucos sabem quanto de dinheiro a empresa coloca até esse produto aparecer no mercado. Vai dinheiro pra caramba ali até que o corretor tenha conhecimento. E você não sabe como é que isso vai se comportar no mercado. De repente é um sucesso absoluto, de repente você dá com os burros na água e investiu 1 milhão ali, cara. Não sabe o que está acontecendo, né? O que eu diria do Residencial Sicília? A gente veio, e acredito eu, com um produto acertado, um produto compacto, bem completo, uma região próspera de Cascavel, onde está havendo um movimento de crescimento, a gente vê nesse formato. Condições muito bacanas, condições facilitadas, que é um diferencial ali que a BC sempre tem feito, né? Flexibilizar o pagamento, deixar com que o cliente de fato consiga moldar as condições de pagamento para a realidade dele. Então isso foi um dos fatores que eu entendo que fez com que ele tivesse sucesso, junto com o momento do mercado e esse empreendimento bem acertado, um empreendimento bonito, bem localizado. Então eu acredito que os principais fatores que fizeram com que o Residencial Sicília tivesse esse sucesso e continua tendo esse sucesso, foram esse mix de um produto muito bem acertado, um produto bonito, bem completo, um preparo, com acabamentos que a gente julga de alto padrão para um empreendimento, né? Num preço bem bacana que veio para o mercado, junto com as condições de pagamentos que a gente colocou no momento. Se você está assistindo esse podcast e quer saber mais sobre o Sicília, nós vamos deixar um link na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado.
clica nesse link, um de nossos corretores vai te atender. Nós somos especialistas em apartamentos na planta aqui em Cascavel. E se a construtora está sentada nesse podcast, você pode confiar que são construtoras sérias que vão entregar o prometido. E falar em entregar o prometido, Douglas, por que que a ABC não sai lançando, sim, 3, 4 por ano, 5, 10? Por que que vocês são tão, assim, comedidos, né, vamos dizer assim, nos lançamentos? Eu queria entender um pouquinho de como é que funciona isso internamente na construtora. Então, Marlon, a gente morre de vontade de lançar vários empreendimentos, né? Quem sabe um dia que a gente tiver mais... É que assim, eu falo assim, que a gente conhece o tamanho da nossa perna, né? Então, para nós, antes de sair lançando, a gente acredita que a gente tem muitas vezes até alguns corretores falam assim, pô, venderam um monte, estão com o bolso cheio, eles brincam, né? Fala assim, não, a gente não tá com o bolso cheio, a gente tá cheio de responsabilidade agora. Responsabilidade por quê? Porque a gente tem que cumprir prazo, entregar um produto bem feito e principalmente colocar o nosso cliente como o eixo central do negócio, porque ele tem que estar satisfeito tanto antes, durante e depois, quando a gente conclui a obra, né? Então, a gente tem no nosso radar aí um land bank com alguns lançamentos futuros, só que a gente acredita que a gente tem que trabalhar como se fosse uma roda gigante, né? Então, um empreendimento saindo do forno, outro no meio, outro lá em cima e um concluindo e entregando. Então, esse movimento, né, você vai ganhando uma escala de forma gradual, mas não muito agressiva. Até porque a gente sabe que é cheio de desafio a questão de contratação de mão de obra, tem a questão financeira de manter todos os empreendimentos rodando de forma rápida. E para você conseguir encaixar todas essas peças, esses desafios, isso tem que estar tudo muito bem azeitado. Então, a gente olha tanto para o crescimento, para a organização. Então, para a gente dar o próximo passo, a gente fala assim, a gente está organizado o suficiente? A gente está estruturado nos aspectos humanos, financeiro, comercial? A partir do momento que a gente tem essa clareza, essa certeza, a gente faz um próximo lançamento. Até para não gerar frustração e desconforto em quem está adquirindo o imóvel, né? Quem está fazendo o aporte ali financeiro, né? Também não adianta você sair fazendo um monte de lançamento e você não entregar, e você começar a ter atraso em obra, porque aí vira né, se for da bola de gigante, eu costumo falar da bola de neve de merda, é um termo que eu uso aqui, mas quando você começa a ter um lançamento em cima do outro, dado a dificuldade de contratação de mão de obra hoje, que 10 entre 10 construtores falam a mesma coisa. Então não é possível que todo mundo, vocês combinarem entre vocês de mentir, porque se você for na rua, tá difícil. Tem muita gente que diz que é o que quer trabalhar, mas não quer trabalhar, né? Então, profissionais sérios no mercado de construção, hoje a gente percebe que tá tendo essa falta, né? Eu acho que com a expansão da internet, a piazada agora acha que o dinheiro tá na internet. Mas já tem alguns estudos dizendo que quem for para de construção virar pedreiro, mestre de obra, servente de pedreiro, vai ganhar mais dinheiro do que muita gente na internet, dada a escassez, né? E a escassez torna-se mais valoroso aquele trabalho, né? Hoje tem mais dentista e mais médico do que pedreiro por aí. Então você está vendo uma inversão de valores. Eu conheço gente que trabalha com construção, né? Como pedreiro, mestre de obra, pequenos construtores, né? Vamos lá, encarregados que tem uma equipe que presta, eventualmente vocês pegam esse pessoal terceirizado para trabalhar. Tem gente fazendo muito mais dinheiro do que muito dentista, médico, advogado, por conta da escassez mesmo desse pessoal na obra. Eu queria que você me explicasse como é que essa cultura da ABC de realmente não sair atropelando a percepção do cliente. Eu quero que você me diga o seguinte, o que o cliente que está na tua frente, porque na conversa ali, na negociação, você percebe, né? Mas o que o cliente realmente está valorizando em comprar na ABC? O que você sente? Qual é o teu sentimento? O que eles dizem para você na mesa de por que está comprando o produto? Eu sei que esse lançamento foi num local correto, que há algum tempo já não tem lançamento naquela região, principalmente de uma construtora grande. Ali sempre eram construtores menores que faziam, mas uma construtora um pouquinho maior dificilmente lançava naquela região. Mas independente disso, qual é a sensibilidade que o cliente está tendo da ABC na mesa? Por que eles estão dizendo que estão comprando? O que você percebeu, né?
trazendo um pouco para mercado. Como é que está o mercado de Cascavel hoje? Fala pra gente isso. Olha, hoje a gente tem conversado, Marlon, com clientes, com diversos clientes na mesa, e a BC Construtora é uma empresa que ela começou a surgir, de fato, a aparecer no mercado imobiliário agora, né? Temos até uma conversa interna que se ela era uma antes do Sicília e será outra após o Sicília. Então, o cliente que é atendido na BC Construtora hoje, ele tem procurado segurança. Ele tem uma preocupação muito grande com segurança. Né? Esse produto vai ser entregue, né? Quando que vai ser entregue. Isso sem contar no cenário político, né? Falando aqui especificamente de construções e entregas. Então, ele começou a olhar a BC Construtora baseado no histórico que vem acontecendo. Né? Então, nós tivemos sucesso em todos os nossos empreendimentos lançados, e todos eles foram entregues antes do prazo. Inclusive, um marco para nós foi o Porto Belo. O Douglas mencionou aqui que, apesar de todas as dificuldades, nós conseguimos entregar ele antes do prazo. Lockdown, falta de material, não podia trabalhar, e aquela coisa toda. Então, isso tem trazido para o cliente uma certa confiança, um certo conforto. Ele olha para o que nós já entregamos e ele fala, pô, esses caras estão entregando. Quando que era a entrega? Pô, a entrega era para tal data, os caras cumpriram com rigor aquela data de entrega. Outra coisa que acaba, que um foco muito grande da empresa hoje, e também é um dos fatores, sem falar de financeiro e indiretamente da mão de obra, é a qualidade. Né? Às vezes você vai até conseguir contratar a mão de obra, mas a qualidade que será entregue naquele momento não é o que nós estamos focados. Porque hoje a empresa, a BC Construtora, ela está com um olhar muito apontado para a qualidade do produto que vai ser entregue para esse cliente. Então, o que nós estamos vendendo? O que nós estamos vendendo hoje para o cliente de Cascavel? Uma qualidade diferenciada, com mão de obra de carreira dentro da empresa. Né? A nossa equipe já é a equipe de carreira que fez o primeiro prédio, está fazendo agora o atual. Então, é cobrado dessa mão de obra, é cobrado, é treinado esse pessoal, é levado para ele o que nós queremos de mão de obra, de qualidade para o cliente. Então, hoje o foco em cima dos nossos produtos é uma qualidade acima do que a gente vende de fato. Né? Então, eu entrego até um pouco a mais do que nós vendemos, e quem é cliente da BC Construtora, quem já recebeu o seu produto, sabe do que eu estou falando. Né? Nós tivemos aí declarações de clientes que se surpreenderam muito, compraram um apartamento lá atrás de 300 mil reais e no mercado era comparado com apartamentos de valor superior em relação a nível de acabamento, em relação à qualidade do que foi entregue, em relação a nível de pós-obra, porque tem, né? Não vou mentir para o cliente, tem pós-obra, é um processo artesanal, né? Mas o que acontece? Tem uma equipe dedicada a fazer o pós-obra. O cara ligou de manhã, de tarde, o pessoal tá lá. Ô, Marco, o que precisa aí? O que aconteceu? Então, assim, qualidade, garantia de entrega, isso tá pesando na mesa. Isso tá pesando na mesa. A gente olha para trás, olha para o lado, olha naquela parede que tem os quadros lá e pergunta, e aquele prédio ali, o Dom Romeu? Não, o Dom Romeu é para dezembro de 2026, mas vamos entregar ele agora no primeiro trimestre de 2026. Pô, um ano, praticamente, isso é processo. Processo com equipe antiga, qualidade, né? Até convido os clientes que quiserem fazer a visita lá na obra para a gente mostrar detalhadamente o que é a marca o que é colocado no produto da BC Construtora, para você atestar com seus próprios olhos a qualidade que nós estamos colocando no produto da BC Construtora hoje. Hoje, a gente conversa nas nossas reuniões e fala, cara, esse produto, ele deveria ser vendido a um preço mais alto, pelo nível de qualidade que está sendo entregue nesse produto. Sicília mesmo, ele vem com uma estrutura, cara, tirando ali, lógico, né, isso eu falo de maneira ampla, né, com uma estrutura, falando em qualidade, de prédio de alto padrão. Então isso tem pesado muito na mesa, mano, para vender nossos produtos. Eu atribuo esse sucesso de vendas a essa confiança que a BC Construtora está trazendo para o cliente de Cascavel hoje. Compromisso,
com ele. Inclusive, um dos nossos slogans é compromisso com seu respeito pelo seu tempo. Então, isso tem feito que nós temos tido sucesso no mercado de Cascavel. Confiança na entrega e a qualidade que esse cliente vai receber. Mas você tá pagando bem ele, né? Porque o homem tá afinado. Então, se você se interessou pelo Sicília, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o produto, mas se você quer conhecer as obras da ABC, você vai clicar no link da descrição ou fixar no primeiro comentário. Você vai cair, vai falar com um de nossos especialistas que vai estar agendando junto lá com a equipe da ABC para você fazer uma visita técnica lá, conhecer, ver como é que tá a entrega, né? É a melhor maneira que você tem de avaliar se a empresa realmente é séria, se tudo que ele disse aqui, que falou bonito, se tudo isso se traduz na realidade. Então eu convido você a fazer uma visita com um dos nossos corretores e conhecer um pouquinho mais de perto o trabalho da ABC. Douglas, se o cliente ouviu falar do Sicília, você que é o pai da criança, vai falar bem, óbvio, esse é o seu momento de brilhar. O que é o Sicília? Por que o nosso cliente deveria comprar? Onde ele está localizado? O que é entregue no Sicília? Fala um pouquinho sobre o Sicília, sobre o prédio em si. Sicília está localizado no Alto Alegre, então a gente entendeu que é uma região onde está recebendo bastante investimento, principalmente das iniciativas públicas, Ministério Público, Polícia Federal. Então é uma região que está sendo bastante movimentada. Um ponto também alto do Residencial Sicília é porque ele é no alto do Alto Alegre. Então, assim, é uma região onde tem uma vista panorâmica, né? A gente consegue enxergar em cima do rooftop um 360 graus bem bacana. A gente tem também lá um espaço pub, salão de festa, espaço kids. Então, assim, é uma área bem completa, né? Desde bicicletário, espaço pet. Então, o que a gente fez? A gente fez essas conversas que a gente faz de pesquisa, a gente traz todas essas informações e passa por uma curadoria com o objetivo de escolher os principais diferenciais que mais entregam valor pro cliente. O que ele fala assim, eu gostaria disso. Sabe aquele mini mercadinho onde que você tem, vou pegar um sal, um açúcar, uma bebida que acabei esquecendo de pegar no mercado. Então essas comodidades que facilitam bastante. O empreendimento, ele tem de 45 a 54 metros quadrados de área privativa, área comum, uma vaga por garagem, 2 elevadores. E é um empreendimento que a gente pensou com carinho mesmo, né? Foram várias reuniões com a arquitetura, várias alterações de projeto. E todo esse cuidado foi para, de fato, a gente conseguir trazer o máximo de percepção e entrega de valor para os compradores e, de fato, deixar o cliente como o foco principal satisfeito com a entrega do produto, né? Então, acho que vocês podem buscar aí a Huracan para explicar também mais detalhes aí do produto, né? Eu acho que o pessoal aí tem bastante informação e marcar com o Marlon, com outro corretor, fazer uma visita lá com nós aí também. Então vamos lá. O nosso espectador está lá sentadinho assistindo tudo que vocês falaram aqui. Se ele quiser hoje comprar um Sicília, vou te botar na fogueira, né? Vamos ver se ele é bom no comercial agora. Agora que vamos ver se o homem é bom mesmo. Se ele quiser comprar um produto, não precisa ser o valor exato, porque a gente sabe que vai mudar de andar, vai mudar de tamanho, de apartamento. Mas fala para mim hoje, quero comprar um Sicília, tá? Como é que eu compro um Sicília? Quanto que eu pago de entrada? Pode parcelar a entrada, mais ou menos quanto que eu vou pagar por mês até a entrega da obra? Como é que funciona isso? Marlon, hoje, o cliente quer comprar um Sicília, a nossa base de negociação ela é o seguinte, 10% de sinal, 30% durante o fluxo de obra, em até 48 vezes, e 60% só na entrega da chave. Só que esses 10% nós podemos parcelar ele em até 4 vezes, 5 vezes. Fazemos balões intermediários, semestrais ou anuais. Parcelas que vão ali de 2.000, de 1.500 a 3.000 reais. Isso é a base que eu tenho. Mas o que é o diferencial hoje do setor comercial? A gente trabalha com fluxo baseado nos valores que o cliente nos passa. André, eu não tenho 10% de sinal, eu quero dar 20 mil. Né? Seja 5% de sinal e eu quero os outros
20 mil, eu quero diluir nas parcelas. Vamos desenhar esse fluxo aqui agora e vamos para cima. Tá? Vamos diluir isso aí em balões. Então, nós estamos dentro das nossas limitações, obviamente, nós não queremos ser engessados no formato de pagamento. O cliente não tem entrada. Ah, eu só tenho entrada para dezembro. Vamos fazer para ele a entrada para dezembro. Vamos falar de um apartamento de 400 mil reais aqui? 40 mil reais, André. Não tenho. Não tenho. Tenho 20 para dezembro e tenho 20 para dezembro do ano que vem. Vamos desenhar um fluxo para ele aqui agora. Eu posso pagar parcela de 2 mil reais. Vamos desenhar um fluxo para ele baseado no que ele está passando para nós. Hoje, nós vinculamos isso, 10% de sinal que podem ser parcelados em até 4 vezes, 30% em 48 vezes e 60% fechado. Mas não fica engessado nisso. Então, de maneira prática, o cliente chegou, né? Porque existem empresas que são engessadas. Se você não tiver 10% ali para dar de ato, por exemplo, tem loteadora que é 20%. Então, se você não tiver 20%, você nem conversa. Mas vamos lá. O cliente, vamos pegar um imóvel de, 450 mil. Vamos botar assim mais ou menos. Um imóvel de 450 mil, porque ele quer escolher uma vista legal e tal. Então, 45 mil. Se ele fala assim, ó, eu não tenho 45 mil, mas eu tenho 15 e vou dar mais 3 de 10. Tá feito. Fechou. Se ele falar para você assim, não, eu consigo pagar tranquilo 2.500 por mês. E essa diferença fazendo um balãozinho no final do ano, no outro final do ano. Fechou também. Fechou também. O que eu, assim, geralmente a gente sempre pede ali um sinal de entrada. Ele não, de repente ele não precisa ser no ato. Ou se não, dá 10 agora, dá 10 em dezembro. Fecha ali um valor de ato. Até pra gente conseguir também honrar com o corretor ali e tudo. Desce. Então, resumindo, para quem não entendeu nada, o caos aqui na sala em cima da nossa aqui. Mas então é isso. O cara que quer comprar em Sicília, ficou interessado, basta que você clique no link da bio aí, na descrição do vídeo, no primeiro comentário, que nós vamos agendar com um de nossos corretores. Nós vamos levar vocês até a ABC, podemos ir na obra. E o mais importante, se você quer fazer um planejamento da sua compra, fica tranquilo que você está no lugar certo. É isso? É isso aí, Marco. Estamos à disposição, né? Marca com a gente lá. Precisar ir na obra, estou à disposição. Vou junto com o corretor, vou junto com o cliente. Te mostro detalhadamente lá como é que é feito, o que a gente usa nas nossas obras, né? De forma bem didática para o cliente entender, conhecer e ver o que a ABC está entregando hoje em Cascavel. Isso, Lu. Obrigado, Marlon, aí pela conversa, pela ideia aí. E vamos para cima, né? Conto aí com vocês. Obrigado pela parceria. É sempre muito bom estar conversando com vocês. Eu falei isso para ti, mas volto a repetir aqui. Eu te vejo um cara como visionário, cheio de boas ideias, boas percepções de mercado. E para mim é um prazer estar te escutando sempre. É isso aí. Então, para vocês que ficaram até aqui, meu muito obrigado. Que Deus abençoe sua vida, que Deus entre na sua casa, nos seus negócios, que você seja tremendamente usado por Deus para fazer coisas boas para os outros e nos vemos no próximo. Um beijo, fica com Deus. Tchau, tchau.